Olá, então nós vamos começar agora uma palestra que vai falar sobre a revolução do feminino no trabalho. Eu estou muito feliz por tratar esse assunto e eu quis destacar esse tema do restante das mudanças que eu falei na contextualização, na abertura do CONALID, porque esse movimento, essa revolução, essas mudanças que o feminino trouxeram para o trabalho e para a vida das famílias, ela ocorreu lentamente e de uma maneira mais silenciosa do que as demais mudanças, como foi a queda do Muro de Berlim, o comunismo saindo dos países como Rússia e também como o euro unindo o continente europeu e assim como outras mudanças. Essa aqui ela foi mais silenciosa, ela teve um boom nos anos 50, 60 e 70, mas depois as coisas foram entrando num modo mais suave, mas a mudança ela foi mais profunda. Então, por isso que eu quis diferenciar e tratar de uma maneira destacada, criando uma palestra única sobre a revolução do feminino. Bom, vocês me conhecem como organizadora do CONALID, mas quem é a Lúcia? Eu sou filha do Lázaro e da Antônia, tenho 4 irmãos, sou mulher do Davi, mãe da Maiara, eu tenho 4 enteados, sou avó de 11 netos e tenho uma formação específica em transformação organizacional e estou agora cursando uma pós em neurociências para entender mais a respeito de como funciona o comportamento humano. Bom, para a gente falar da mudança do feminino, a gente começa lá nos anos 50, no pós-guerra, quando a mulher teve que ir para o trabalho. Então, os homens foram para a guerra, as mulheres então tiveram que ajudar o país. Para ajudar o país, elas foram para as indústrias de armamento, foram para indústrias de construção, assumiram várias funções que até então eram funções masculinas. E com isso, ela acabou percebendo que ela tinha um espaço na sociedade que ela não ocupava e que ela então queria se emancipar. E para isso, ela foi lutar para defender seus direitos, para ter voto, para ir para a escola, para ter direito a ter um trabalho. E nos anos 60, nós vimos que esses movimentos se tornaram um movimento pelo feminismo, ganhando espaço na mídia, na sociedade e também nas famílias. A cena emblemática que a gente guarda é das mulheres indo para as ruas queimando o sutiã nos anos 60. Então, isso era uma maneira dela mostrar que ela abria mão da questão do feminino para poder ter igualdade sexual. E esse era o símbolo da queima dos sutiãs. Então, quem não viu pode dar uma olhada aí, tem várias reportagens no YouTube e na internet que mostram essas cenas. Nessa fase, a luta ela era pela igualdade dos sexos. Então a mulher queria ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dos homens. Ela ajudou muito nos anos 60 e 70 participando dos movimentos de ruptura que a gente chama de movimentos contraculturais. A paz, o amor, o sexo livre, era a época da guerra no Vietnã, dos festivais tipo Woodstock, se rompeu toda aquela coisa da virgindade, de que a mulher só podia transar se ela fosse casada, e ela quis experimentar, ter outras experiências além das que ela estava habituada a ter. Então foi um momento de rupturas muito importantes para a sociedade. Aqui a gente já começa a entrar nos anos 80, onde a gente vê a foto da Madonna representando a rebeldia, representando toda essa contracultura da mulher poder se liberar e exercer aquilo que ela gostaria de exercer. A foto das Panteras, que foi um seriado muito famoso, onde as mulheres mostravam que eram independentes, que podiam escolher seus parceiros, que podiam ter um trabalho parecido com o do homem porque elas eram investigadoras e ganhar seu próprio dinheiro.
Aqui é uma foto da Marília Gabriela junto com a Marta Suplicy, num programa de TV que elas tinham na Globo, tipo um Bom Dia Mulher, onde elas tratavam dos assuntos femininos, inclusive da liberação sexual, da sexualidade e de como a mulher tinha que buscar o seu prazer e equilibrar isso com o trabalho e a vida doméstica. Aqui a mulher ainda romântica, mostrando o romantismo, o príncipe salvando a bela mulher, né? E aqui a Mulher Maravilha, já dentro desse estereótipo da mulher, assumindo várias coisas e sendo uma heroína. Eu separei essa foto da Manchete, que é uma revista que não existe mais, mas que na época era uma revista que tinha uma publicação semanal e era muito editada, muito lida. E aqui a reportagem que me chamou a atenção é de que a Marinha estava abrindo espaço para as mulheres num nicho onde o homem era predominante, num nicho que era muito exclusivo do mundo masculino. Qual que era o modelo do feminino nos anos 80 e 90? A mulher basicamente copiava o modelo masculino como forma de ser aceita pelos colegas de trabalho. A vestimenta era muito parecida com a dos homens, que usavam ternos, as mulheres usavam taieiras e terninhos, a fórmula de sucesso era ser racional, assertiva e objetiva. A mulher, ela procurava não expressar suas emoções, porque aquilo não era muito bem visto na época, então chorar no ambiente de trabalho, etc e tal, era uma coisa que a mulher evitava. Quanto mais masculino o ambiente de trabalho, mais ela mimetizava o homem, ou seja, mais ela imitava o colega de trabalho para ter mais aceitação. Era normal nessa época as mulheres ouvirem várias piadinhas de seus colegas de trabalho quanto à sua participação no mercado profissional. Então eu vou trazer para vocês aqui uma experiência que eu tive nessa época, quando eu ia nos coquetéis, quando eu era convidada para ir para coquetéis, principalmente a partir do momento que eu virei gerente, eu ia e assim tinha mais 2 ou 3 mulheres só. Eu vivia num universo muito masculino porque eu trabalhava com exportação de aço, ferro-gusa e ferro-liga e era um universo masculino. E sempre tinha uma piadinha do tipo assim, ela é o pudinzinho, elas são as sobremesas, sempre tinha esse tipo de brincadeira. E a gente ficava sabendo dessas brincadeiras, desses comentários, mas assim, era uma coisa que não afetava muito, porque aquilo era uma coisa comum e corrente para a gente. Então, meio que não fazia muita diferença, mas existia esse tipo de brincadeira. A outra coisa que eu me lembro que também não me chocou foi quando eu estava no 4º ano de faculdade, eu cursei administração, eu participei de um programa de trainees no Lloyds Bank. E foi muito interessante porque na final ficou eu e um outro candidato e fechado o processo eu fui comunicada que o outro candidato foi escolhido e indo tomar um café com um dos executivos que participaram da seleção dos trainees, ele fez o seguinte comentário comigo: olha, você foi a melhor candidata em termos de resultado, mas o problema é que a gente teve que escolher um homem. Por quê? Porque tem que viajar muito, tem que fazer prospecção de clientes e isso é ainda mais fácil para um homem fazer. Para mim, aquilo não chocou, aquilo simplesmente era a realidade do que a gente vivia naquela época, né? Então, você saber que você era uma melhor candidata, mas que foi escolhido um homem por conta do que o mercado estava acostumado a ter, não fez a menor diferença para mim, não me chocou e era uma coisa que a gente sabia que realmente existia. Nos anos 90, eu escolhi esse desenho porque ele caracteriza bem o que a mulher vivia, que era cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho e também estudar, para poder se destacar e poder conquistar
novos degraus, né? Subir novos degraus na cultura, na hierarquia da empresa. Eu vou mostrar para vocês agora um quadro da evolução do trabalho feminino. Nesse quadro a gente olha 1950 a 2050, porque eles estão jogando com uma projeção, mas o que interessa para a gente aqui é a gente fazer um comparativo entre 1950 e 2000. Nós estamos falando dos Estados Unidos, tá? Então aqui a gente olha o crescimento do feminino no trabalho, onde a mulher vai de 18 milhões, porque aqui a gente está se referindo a thousands, né, a mil. Então a mulher vai de 18,3, né, praticamente, para 65,6. E o homem vai de 43,8 para 75,2 milhões. Olha o aumento em termos percentuais. Vai de 71,7 para 257% para a mulher, o que é um aumento muito, muito significativo. Então a mulher aqui, isso mostra a evolução da mulher no campo de trabalho, de quantas posições ela passou a ocupar. Esse quadro aqui é um quadro de evolução do trabalho feminino do Brasil e é de 1950 a 2007. Então, se a gente olhar para esse quadro, em 1950, 14%, aqui é percentual, tá, pessoal? Olha, de 14% até 2007 foi para 52,4% da população que trabalha. Então a mulher ela deu um salto de 4 vezes mais. E o homem de 80% foi para 72,4%. Então a gente vê nessa projeção, aqui o azul é o masculino e o vermelho é a mulher, o quanto ela progrediu na ocupação das posições de trabalho. Também aqui no Brasil essa diferença é muito representativa. Vamos falar então no modelo feminino dos anos 2000 a 2015. A mulher ela começa a se diferenciar daquele modelo feminista de igualdade dos sexos. E ela então passa a ser mais feminina, a se importar mais com a estética, com a beleza e se diferenciar na vestimenta. Ou seja, ela não quer ser uma mimetização do homem, ela quer ser ela mesma. E para poder ser ela mesma e se dedicar ao trabalho, ela passou a dividir as suas atribuições com o marido, principalmente as atribuições relacionadas aos filhos. Ela procurou se manter atualizada, fazendo cursos, pós-doutorado, porque isso passou a ser um prazer e isso fez com que ela se destacasse no mercado de trabalho. Ela tinha essa questão da superação, sempre teve, mas deixou de ser uma superação por obrigação para conquistar novas posições, para ser um prazer de se desenvolver. A forma diferenciada da mulher de se comunicar e se relacionar fizeram com que ela passasse a ter um papel influenciador junto aos pares, equipes e inclusive superiores que passaram a ver na mulher um parceiro, né, a ter uma parceria. Hoje, observa-se um respeito de ambos os lados, as mulheres querem ser femininas e não acreditam mais naquela igualdade entre os sexos, como diziam os movimentos feministas. E ela tem uma visão mais humanista e pessoal que faz com que o seu estilo seja mais aderente ao que se requer de um líder hoje. Uma época onde a individuação, a autonomia, a personalização são requisitos básicos para o profissional se sentir parte integrante e participativa dos objetivos. Então, se a gente olhar a mulher, aqui a gente tem a foto da mulher amamentando, trabalhando em casa. Então, isso foi uma coisa que ela conquistou e que ela deu um jeito de ter um equilíbrio e dar conta dessas coisas. Toda revolução ela é um processo, e por ser um processo não existe um modelo pronto, ou seja, não é que a gente sai de uma sala
A, que está arrumadinha e certinha, e vai para a sala B, que também está arrumadinha, com tudo pronto. A transformação, ela é feita no caminho. Enquanto a gente está percorrendo o caminho, a gente está construindo ele. E como disse o Ricardo Tucci, um colega meu palestrante, o que a gente vê é um caminho sendo construído com camadas sobrepostas entre o velho e o novo. Ou seja, a gente vai dando um passo para frente, 2 passos para trás. 2 passos para frente, 1 passo para trás. A gente está sempre recorrendo do conhecido para poder também ter o novo. Não dá para já ter alguma coisa nova pronta sem essa construção. A não existência de um modelo pronto pode gerar ansiedade e angústia, mas ela também propicia liberdade para escolhas, para inovação, para invenção, para criação e também propicia a humanização, que é o que as pessoas estão buscando no trabalho hoje. Se a gente comparar o trabalho dos anos 70, 80 ao trabalho hoje, existiu um desequilíbrio em relação ao investimento que é feito no fator humano. Então, o foco das empresas foi cada vez mais em resultado, em lucratividade, em curto prazo. E toda vez que se foca muito no curto prazo, a gente deixa outras coisas, deixa outros fatores que são inerentes ao médio e longo prazo, como o desenvolvimento daquele profissional, para depois. E esse depois vai ficando para trás. E é isso que está gerando muita insatisfação no trabalho. E assim, eu acho que é muito bom a gente não ter resposta pronta para tudo isso, porque toda transformação ela deixa espaço para o novo. O novo é desconhecido e isso gera um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo é bom a gente não ter verdades escritas sobre pedras. E é nesse terreno que a gente está pisando agora, é o terreno do novo e do desconhecido. Se a gente for falar das principais características do modelo feminino, primeiro é tratar as pessoas de maneira diferenciada, personalizando as conversas e o relacionamento. A mulher costuma se colocar no lugar do outro, gerando maior empatia e atuando como se fosse para resolver o problema para si mesma, ou seja, ela tem interesse em ajudar o cliente, em ajudar o fornecedor, em ajudar o par, em ajudar uma pessoa da equipe dela. Ela tem uma compreensão de que o ser diferente por ser mulher é um fator de diferenciação no trabalho, abrindo a possibilidade de ter um estilo e marcas próprios. A mulher ela é antenada nisso. Querer entender os porquês, os fatores motivadores, as causas e prováveis consequências. O feminino é muito curioso a respeito das coisas, então existe essa curiosidade de saber os porquês. Ter aprendido a se superar ao navegar na diversidade de dificuldades do corporativismo masculino, então ela pode ser mais acolhedora quando ela vê uma outra pessoa se confrontando com essas mesmas dificuldades, porque ela já desenvolveu essa capacidade de superação ao longo do tempo. E a mulher gosta de celebrar conquistas. Sempre que ela tiver vencido um grande obstáculo, ela gosta de celebrar e incluir isso na agenda dela, convidando as pessoas mais próximas para celebrar junto. E isso é muito importante, porque todo mundo se lembra de quando você errou, mas raramente as pessoas te dão parabéns quando você acertou. E isso tem que estar presente no dia a dia, né? Tanto corrigir o erro quanto celebrar aquilo que deu certo. Vamos falar agora um pouco sobre os excessos, né? Toda vez que uma característica vai para o excesso, ela se transforma em negativa, ela sai do positivo, porque tudo que é excesso acaba sobrecarregando. Então, assumir para si mais do que ela pode fazer, isso é uma característica feminina quando ela entra no excesso. Ser superprotetora com os membros da equipe, né? Ela acaba
muitas vezes protegendo demais, e isso faz com que não haja um empowerment das pessoas da sua equipe, ou um desenvolvimento, ou uma maturidade. Ela se perde em muitas análises sem saber qual o caminho escolher, quando ela entra muito nessa coisa dos porquês, ou de fazer análise de causas e de possibilidades, ela pode se perder, e isso não é legal. Focar demais nos relacionamentos e perder o foco no que deve ser entregue. E aí quando ela vê, já passou o prazo, ai meu Deus, né? Não deu para entregar. E querer tanto ter um estilo próprio que ela pode acabar virando um estereótipo, né? Que é uma gozação, é claro, mas tem isso, a gente vira e mexe, vê isso acontecendo no trabalho, existem realmente estereótipos, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, mas quando vira um estereótipo, vira piada, né, no ambiente de trabalho. Bom, só para compartilhar com vocês algumas das leituras que eu fiz para poder entender mais a fundo essa revolução do feminino, eu indico aqui o livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela trabalha como vice-presidente no Facebook. Esse livro traz muitas estatísticas, traz muitos fatos e dados históricos, e é um livro, é uma leitura importante para a gente entender como tudo isso ocorreu num nível maior de detalhe, porque aqui na palestra a gente está falando sobre tudo isso de uma maneira muito rápida. Um outro livro que eu li que é muito interessante é o livro A Terceira Mulher, do Gilles Lipovetsky, que ele traz essa questão de que a mulher, em algum momento, percebeu que ela não queria a igualdade sexual. Não, ela quer ter direito a trabalhar, ela quer ter direito a ter prazer, mas ela também quer ser mulher. Ela não quer ser uma imitação do homem. Obrigada por vocês estarem assistindo a essa palestra, obrigada por estarem assistindo ao CONALID e terem se inscrito. É um prazer muito grande ter conseguido reunir esses palestrantes todos. A gente fez uma corrente do bem para levar para vocês todas essas informações, esses conhecimentos e essas experiências. Perguntas e respostas, entrem em contato, está aqui o meu e-mail, o meu site, que tem vários vídeos, vários artigos, que são artigos que vieram muito de dúvidas e de perguntas que me foram feitas, e o meu telefone, caso você precise me contatar. Até a próxima e continue ligado no CONALID.